Olá, eu sou o professor Dorival, estou candidato a prefeito pelo PT, também sou engenheiro e milito muito em Santos Dumont nessa área. Nós estamos aqui hoje para refletir sobre alguns pontos para os jovens do Conselho, a pedido do Conselho Municipal da Juventude, para que eu possa refletir e tornar público a nossa opinião sobre essa questão da juventude. Olá, queridos e queridas, eu sou a professora Sheila, eu estou como vice-prefeita, candidata ao lado do meu amigo professor Dorival. Quero agradecer de antemão esse convite maravilhoso para discutir um pouco sobre a juventude. Porque falar sobre juventude é falar sobre o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. E eu tenho certeza que todos vocês têm um lugar especial na nossa gestão e no meu coração. Muito obrigada. O jovem sempre foi importante. Nós fomos jovens e tivemos os nossos anseios de participar, nossas lutas que a gente vem tendo há muito tempo. Mas a gente precisa renovar. Por isso que a gente precisa ouvir os jovens, porque os jovens é sinônimo de renovação, de mudança. Sempre nós devemos ter os jovens ao nosso lado, para que a gente possa realmente fazer mudanças. Vocês verem, para vocês terem uma ideia, a minha equipe é composta de vários jovens e nós temos que sentar e discutir e achar e ver as ideias que eles têm e seguir. Jovem é sinônimo de mudança e de melhoras. Verdade, professor Dorival. Quando você disse que a nossa campanha é formada por jovens, essa foi uma preocupação inicial nossa. Quem seriam os nossos coordenadores? E aí nós optamos pela voz do jovem. Então, os nossos coordenadores de campanha são pessoas jovens que têm uma visão diferenciada e que podem estar trazendo para a gente essa discussão sempre presente no nosso plano de governo, na nossa vida também. Sem contar que nós sempre vivenciamos com os jovens, porque enquanto professores, vários jovens passaram pelas nossas vidas e cada um que passou deixou um pouquinho. Então, a nossa preocupação com o jovem, ela vem pela educação, com certeza, mas vem também por acreditar que sonhos nunca envelhecem. Professor Dorival, falar sobre o cenário atual é falar, infelizmente, que Santos Dumont ainda é uma cidade conservadora. Mas não só Santos Dumont. Eu acho que o mundo ainda é muito conservador com relação à juventude. As pessoas se esquecem que todos foram jovens e que os jovens, eles nos seus anseios, nas suas necessidades, eles procuram, eles buscam e eles criam mecanismos, mas nem sempre esse feedback é dado para eles. Eu percebo muito um descaso com relação à diversão, ao lazer, aos estudos, ao futuro do jovem na nossa cidade. Realmente, o jovem em Santos Dumont, ele fica abandonado, ele não tem um apoio efetivo. Haja visto, o próprio Conselho da Juventude, quando foi criado, eu estava lá presente, fazia parte dele, e vimos a necessidade imediata de se decretar o projeto pelo prefeito, o prefeito decretar. Mas não, ficou toda a vida, ficou aquele marasmo todo. Então, assim, a dificuldade que eu vejo é de reconhecer a necessidade do jovem. A gente vê, por exemplo, o cursinho popular. Ele foi feito com vários jovens abnegados lutando para que o cursinho funcionasse. E não teve apoio nenhum da juventude, do prefeito, desculpe. Outra coisa, por exemplo, a verba que se conseguiu para construir uma pista de skate, mas por divergências várias,
A verba voltou, a verba não foi usada, então não se construiu uma pista de skate. O jovem precisa ter um maior apoio, o jovem precisa ter uma maior participação na vida da comunidade, porque, conforme eu já disse, mudança lembra jovem, e o jovem é que faz a mudança. É isso que a gente precisa lutar, uma maior participação do jovem na vida pública. Professor Dorival, e às vezes eu penso, né, que muito se fala, que o jovem não tem esporte, o jovem não tem lazer, mas o jovem não tem também a oportunidade de estar optando hoje em dia, porque nós não estamos oferecendo nenhum curso técnico, ou pouquíssimos cursos técnicos. O jovem, ele faz o segundo grau porque é obrigatório, por lei é obrigatório. Se o pai não coloca o seu filho, né, no ensino médio, até o ensino médio, ele é responsabilizado por lei, mas não prepara ele para que ele escolha ter uma profissão ou ele ter uma carreira. Quando a gente que lidou muito com jovens, a gente vê que é necessário tirar esse vazio, mas eu acredito muito, tá? Não é tristeza não, porque jovens como vocês que estão agora nos assistindo, que pediram, né, a nossa opinião e que estão agora nos escutando, vocês acreditam nos jovens, e aí a gente precisa de vocês junto da gente no nosso governo, porque só assim vocês continuarão a ter voz, ou melhor, terão voz, porque pelo que o professor Dorival falou, até o momento está muito difícil. Quando a gente fala em políticas públicas para a juventude, eu gosto muito de estar sempre revendo, né, o nosso programa de governo, que foi e que é participativo. Porque para falar de políticas públicas para a juventude, a gente tem que abordar a educação, a gente tem que abordar a cultura, o lazer, esporte e a empregabilidade. Visando isso tudo, ou seja, fazendo uma junção, nós, eu e o professor Dorival, preocupados que somos em dar voz à juventude, porque nós entendemos que o jovem é a base, é o alicerce de Santos Dumont. Santos Dumont vai crescer junto com os nossos jovens. Nós procuramos várias parcerias para programas educacionais. E temos certeza que seremos vitoriosos nesse intuito, porque a gente sabe o quanto o jovem precisa da educação. Nós temos que colocar que pela nossa proposta de governo, os conselhos, as associações terão que ter voz, vão ter voz. Eles precisam participar. Uma coisa boa também que a gente pretende fazer, a gente vai fazer, é incrementar a cultura em Santos Dumont. O jovem precisa de cultura, elaborar um calendário cultural onde todos possam participar, onde a gente cadastre todos os eventos, onde a gente possa ter todos os artistas desenvolvendo o seu trabalho, o jovem também desenvolvendo o seu trabalho. A gente tem que ter um local para que o jovem possa ter cultura e desenvolver. O próprio Conselho de Cultura, né, que foi uma luta para se conseguir, né, endossa aquilo que o professor Dorival sempre tem falado, que a gente precisa estar sempre, né, buscando conselhos. O Conselho da Juventude também ele vai ter muito valor no nosso governo. E aí a gente também tem que pensar na parte, né, relacionada ao esporte e ao lazer do jovem. Nós queremos que todos os projetos que já começaram, eles terão seguimento. Nós daremos também voz, através do Conselho, que as pessoas, no caso, vocês jovens, tragam para nós, né, propostas de como melhorar essa questão do lazer em Santos Dumont, de como melhorar essa questão do esporte em Santos Dumont. É lógico que nós estamos viabilizando, principalmente,
a reestruturação do Tangará, que é o nosso centro poliesportivo aqui da cidade. Mas, fora ele, também nós temos várias pracinhas, várias quadras que precisam de uma revitalização para que elas sirvam aos jovens e aos moradores locais também. Nós temos que nos preocupar também com ampliar a quantidade de emprego, ampliar a renda, tentar melhorar a renda do jovem. Nós temos conversado, por exemplo, com o Instituto Joaquim Soares, que pode ser feita uma grande parceria para que melhore a viabilizar o primeiro emprego para muito mais jovens. Com isso, a gente tem que integrar, procurar outros parceiros e várias outras entidades que a gente sabe que ajuda bastante para que o jovem possa ter essa primeira oportunidade de ter o seu emprego, ter a sua renda. E nós temos que ver também que temos que ampliar essa necessidade do jovem ter o primeiro emprego. Temos que conversar com o comércio local, que é o grande suporte de Santos Dumont da economia da cidade. O comércio pode participar muito mais e podemos ampliar, juntamente com a prefeitura, essa participação para que o jovem tenha o primeiro emprego, a renda e depois seguir a sua carreira. O professor Dorival, é interessante quando você fala sobre conversar com o comércio, porque ainda existem empresas que negam, né, a oportunidade do jovem ao primeiro emprego. Isso, nós tivemos uma conversa muito, muito produtiva com o Instituto, com o Pedro, né, que agora está dirigindo o Instituto Joaquim Soares de Oliveira, e percebemos, né, a dedicação que eles têm, a preocupação com os jovens, que é também a nossa preocupação. Então, nós temos vontade, disposição de fazer, mas principalmente de escutar o que vocês acham que é o mais viável para vocês também. Eu entendo que tudo que nós falamos até agora converge na proposta de um conselho da juventude atuante. Não seria interessante para a cidade ter um conselho de juventude só no papel? Nós queremos ouvir a vocês, nossos jovens. Nós queremos vivenciar junto com vocês as experiências de vocês. E nós queremos procurar soluções junto com o Conselho Municipal de Juventude. Jovem, você que está escutando a gente, nós não estamos falando da boca para fora. Realmente, nós temos um compromisso muito grande com a juventude. E para isso a gente procura o melhor, não é, professor Dorival? Sim. Nós temos que ver que pela nossa proposta de governo, nós estamos propondo fazer um governo participativo. E é isso que nós queremos. Nós queremos que não só o Conselho da Juventude, mas que os outros conselhos tenham vez, tenham voz e que possa nos fornecer subsídios para que a gente possa realizar as coisas. Não adianta ter um conselho onde não é ouvido. Nossa proposta de governo é o contrário, que nós vamos agir junto com os conselhos. Nós vamos participar junto. Ao invés do conselho ir à prefeitura, nós iremos aos conselhos discutir com todos para que a gente possa realmente efetivar aquilo que for de melhora para todos os conselhos, para toda a população. Nós iremos até vocês, tenham certeza disso. Por isso nós precisamos que vocês se fortaleçam, que vocês formem e tornem o Conselho Municipal de Juventude não um conselho qualquer, mas aquele que vai opinar no nosso governo, porque nós queremos dar voz e vez a todos vocês. Sim, os conselhos, na opinião da gente, é que eles deverão ser formados com pessoas que tenham compromisso e não com pessoas
que só querem fazer parte, entre aspas. Ah, eu sou do conselho. Não, isso não interessa. Interessa pessoas que peguem o conselho, que trabalhem no conselho, que levem o conselho para frente. Você é o protagonista dessa história. Você está escrevendo essa história. Queremos agradecer ao Conselho da Juventude a oportunidade que a gente teve de transmitir as nossas ideias. Gostaria de agradecer principalmente a presidenta, a Priscila de Castro Novaes, ao vice Matheus Alvim de Mello, ao primeiro secretário, o Cresson Francisco Barroso Alvim, ao segundo secretário, a Amanda Andressa de Souza Carvalho, e também ao tesoureiro Pedro Henrique Otávio de Carvalho. Vários deles foram alunos meus no estadual e eu agradeço a oportunidade de ter participado dessa entrevista. Também eu, professora Sheila, gostaria de agradecer, né, e falar como eu falava na sala de aula, pedir essa licença para uma brincadeira, mas muito carinhosa, porque está sempre no meu coração. Professora Sheila, aula de biologia, ou então, professora Sheila, diretora do estadual, agradeço muito a vocês por escutarem a gente. Pensem com carinho e agradeço aos conselheiros também do nosso Conselho de Juventude, né? Os nossos conselheiros são Matheus Romão, Diego Matheus, Diego Roberto, João Silvério, Johnny Falcão e João Raposo. Muito obrigada, um beijo no coração de todos vocês. E tenham certeza, nossas palavras saíram daqui, de verdade. É o partido da mudança, o partido que vai fazer com que todos os conselhos tenham vez e tenham voz. É o 13. É o partido que cuida de você. Professor Dorival, professora Sheila, juntos